falar sobre Abacuque. Se você aí gosta desse conteúdo, então não se esquece, se inscreva no canal, deixa o like, porque o YouTube entende que isso é importante e aí então ele começa a compartilhar o nosso vídeo com mais pessoas, e você também pode compartilhar com a sua família, com a sua igreja, com outros professores também, para que a gente possa levar a boa semente. E deixe os seus comentários, porque para nós é muito importante saber o que você pensa. Leio todos e respondo sempre que eu puder, porque são muitos, mas eu gosto de ler, pelo menos dá um coraçãozinho, você pode ter certeza que eu leio e levo em consideração. Bom, prepara aí então o seu coração, porque tem muita coisa boa, uma lição sensacional que você não pode perder. Se você está em Angola, pega a sua mucua. Se você está aqui no Rio de Janeiro, o seu cafezinho. Se você está no sul do Brasil, pega o tererê, o pererê. Se você está em Goiânia aí, diz qual é a bebida típica de Goiânia, porque eu quero conhecer também. Se você está também em outro lugar aí, por exemplo, lá no Pará, o seu açaí, o seu chamate, aquilo que você tiver. Uma água também não faz mal, você vai nos acompanhar. Temos cerca de 40 a 45 minutos, onde nós temos um encontro na presença de Deus. Só eu e você. Eu e você, quem mais você chamar para estar juntos aqui levando a boa semente. Prepara o seu coração. Roda a vinheta. Bem, já voltamos. Lembrando que você tem plano de aula gratuito. É só você entrar em contato aqui com o canal Boa Semente, 96517-2154, e você vai ter o grupo de Zap. Nesse grupo de Zap tem uma grande comunidade com vários professores e superintendentes de escola bíblica dominical, e ali a equipe Boa Semente posta o conteúdo para você gratuitamente. Plano de aula, slide, questionário, e tem muita coisa boa. Se você também quiser grupo de jovens também, né, da revista Conectar Mais, nós temos também. Mas é tudo pelo 96517-2154, você vai ser ali atendido, né, e você vai ser direcionado para os nossos cursos, para as nossas mentorias, para também esse material gratuito que você vai estar recebendo para ajudar aí a incrementar a sua aula. Bom, também lembrando aí você que você pode ser aí apoiador do canal. Se você for apoiador, você vai ter um plano de aula exclusivo. Lembrando que nós temos dois tipos de apoio-se. O apoio-se para adultos, né, que é esse aqui, desse canal, desse vídeo, onde você está com o link aqui embaixo, e tem o apoio-se para jovens, que você vai encontrar nos vídeos que nós fazemos para jovens, que o Lucas e o Rômulo gravam, e ali você vai estar apoiando só o trabalho dos jovens. Bom, se você apoiar os jovens, né, se você tiver no Apoie-se Jovens, Boa Semente Jovens, você vai receber o plano de aula para jovens. Se você estiver nesse aqui, nesse Apoie-se, né, que é um dos mais antigos, aquele mais antigo, você vai receber plano de aula exclusivo, com dicas didáticas para você que já é professor. Você pode também ser membro do canal, e sendo membro vai fazer parte do seleto clube de membros do canal, onde tem vídeos exclusivos. Nossos vídeos são vídeos de cerca de uma hora e pouca, e não dá tempo de colocar tudo, e você vai poder ali ter acesso a todo esse material. E lembrando também, aqui o último aviso, que a gente vai estar dia 17 falando em missões na igreja Alto Castro, dia 17 do mês que vem, 17 de setembro, culto de missões, aí a presbítero Tomás, aí já está tudo certinho para nos receber lá. Eu vou falar sobre as experiências de Angola, vai ser bênção aí, eu tenho certeza, povo da Assembleia de Deus de Alto Castro, Ministério de Campo Grande, pastor Malafaia, vai ser uma bênção. Ali nós vamos estar com nessa congregação tão abençoada, um homem de Deus ali que está dirigindo, presbítero Tomás é o superintendente, e nós vamos estar falando em missões ali, com roupas típicas, apresentando uma bebida típica ali africana e falando das dificuldades e das vitórias que Deus nos deu. Bom, agora vamos então para a nossa aula. Lição 9, Abacuque, o justo pela sua fé viverá. Lembrando que o texto áureo está em Abacuque 2,4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Verdade aplicada, o discípulo de Cristo vence perseverando em oração, confiando e esperando no agir do Senhor, enquanto cultivam viver para a glória de Deus.
Os objetivos da lição são três. Primeiro, apresentar o cenário do profeta Abacuque. 2, explicar que o silêncio de Deus é pedagógico. E 3, extrair lições do livro de Abacuque para hoje. Texto de referência está em Abacuque, capítulo de número 1, versículo 1 ao 5. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei, eu e tu não escutarás? Gritarei violência e não me salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade, ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra, que vós não crereis quando vos for contada. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em Tua presença gloriosa estamos, Senhor, te agradecendo por esta oportunidade que Tu nos dá, de estarmos, ó Deus, na Tua presença, para estudarmos, ó Deus, a Tua palavra. Fale conosco, Senhor, mais uma vez. Precisamos ouvir a Tua voz, precisamos entender o Teu caráter, precisamos, Senhor, da Tua presença e da Tua graça, porque sem Ti nada podemos fazer. Dá-nos, ó Deus, momentos, ó Pai, de reflexão, de regozijo, de transformação, momentos, ó Deus, que venhamos realmente perceber a Tua presença, para que possamos, ó Deus, entender e compreender as Tuas Escrituras, que possamos, ó Pai, nos tornar sábios na Tua presença através do Teu Espírito Santo. Espírito Santo, nos ajude, Senhor, neste momento, a passar a mensagem, a passar aquilo que Tu colocaste no meu coração. E ajude a cada professor a entender, pois diz a Tua palavra que nós temos a mente de Cristo e, portanto, entendemos tudo. Pai, sabes da nossa necessidade, das nossas dificuldades, das nossas dores, das nossas imperfeições. Sabes também, Senhor Deus, ó Pai, do que nós precisamos, Senhor Deus, e das lutas que enfrentamos cotidianamente na escola bíblica dominical. Mas temos certeza absoluta, Senhor, que Tu estás conosco e está com cada professor que tem se dispensado, tem se disponibilizado, tem dado seu tempo, Senhor, para ensinar a Tua palavra. Senhor, que seja bênção na sua igreja, que seja, Senhor, uma escola dominical frutífera, que sejam classes, Senhor Deus, ó Pai, tocadas, que cada aluno seja abençoado através desse canal, que é esse professor e esse professor e superintendente, que tem lutado a despeito das dificuldades para fazer o melhor, porque fazemos para Ti, para que o Teu nome seja glorificado. Pai, faça, Senhor, aquilo que quiseres fazer, faça, Senhor, aquilo segundo Tua vontade, pois por tudo que Tu fizeres, Senhor, Te daremos a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a nossa aula divide em 3 partes. Na primeira parte, a gente vai fazer o contexto histórico, para você entender como é que a gente está pensando e como você vai desenvolver a história do texto, entender o contexto. Na segunda parte, a gente vai para a Bíblia e aí eu leio os versículos mais importantes que você não deve deixar de ler, até porque muitos não têm esse tempo de poder ter lido o livro. Por exemplo, o último livro que nós estudamos, Naum, muitas pessoas nunca tinham lido. Então eu leio com vocês aqui. E no terceiro ponto a gente vai para a revista e vai bater ponto por ponto. Ou seja, o terceiro ponto é a aplicação daquilo que a gente já estudou. Isso também é uma dica importante para você que é professor. Essa é uma forma muito tranquila de você poder fazer qualquer coisa, uma palestra, uma pregação, um estudo. Primeiro, sempre você começa com contexto, você explica o que significa aquilo, você explica a cultura, a geografia envolvida naquela situação, para que a pessoa possa entender o que está por trás de tudo aquilo que foi dito. Depois você lê o texto e com as pessoas explica de forma expositiva, ou até mesmo de forma temática, você escolhe. E no terceiro ponto você faz a aplicação, que é você chama aquela pessoa para uma ação, você chama o teu auditório, os teus ouvintes a entenderem e aplicarem aquilo na sua vida, entendendo que aquilo é prático, que o conteúdo que você está passando é prático, a Bíblia é prática, o conhecimento é prático, e você incita o teu público a cumprir aquilo que foi falado e como é que aquilo se aplica na nossa vida. Geralmente é um terceiro ponto. Depois vem a conclusão.
Então, é assim que a gente vai desenvolver aqui essa aula de hoje. Os hinos, né? Os hinos são 3 hinos aqui que a gente tem. São os hinos, deixa eu ver, 186, 372 e 427. Vamos agora aí ao contexto, né, do livro de Abacuque, né? Bom, primeiro ponto, né, que a gente tem para falar sobre Abacuque, inclusive, deixa eu lembrar aqui, se eu não falei, deixa eu lembrar que a gente tem um e-book aqui especial que fala sobre Abacuque, o profeta da esperança. Você sabe que nós estamos produzindo esses e-books, eu comecei a fazer para poder angariar fundo para a África, para poder minha viagem na África, né? E eu já fui, graças a Deus, os irmãos compraram, e eu já fui, já voltei, né, como você pode ver. Mas muitas pessoas querem completar a coleção, são 12 profetas menores, né? Serão 13 e-books, na verdade, porque são 13 lições que nós vamos fazer. Então, se você quiser completar essa lição, você baixa o e-book, já está aqui embaixo, o link pela Hotmart, vai estar ajudando aqui essa obra e vai estar crescendo no conhecimento. Aquilo que eu não puder aprofundar aqui, você pode ter certeza que no e-book a gente tem um texto lá que vai te ajudar a entender melhor. Bom, primeira coisa que chama atenção em Abacuque é o seu nome, né? Abacuque é do hebraico Ambakuk, que significa abraço. Abacuque, então, significa abraço, né? Aconchego, carinho, conforto. A palavra Abacuque. E é interessante que o nome desse profeta tem muito a ver com a mensagem que ele vai trazer. Ele está dentro de um contexto de um mundo de muita transição, um mundo de mudança. Ele está profetizando, né, no reino de Judá, entre 612 a 589. Ele está num momento em que o reino do norte não existe mais, e nós vimos isso também, uma semelhança com o profeta Naum. Naum também profetizou justamente quando o reino do norte tinha sido destronado pela Síria, né, só recuperando um pouquinho. Você viu na aula passada que o reino da Síria é extremamente cruel, extremamente ruim, extremamente mal, já tinha destruído o reino do norte, tinha levado cativo as 10 tribos que foram agora ficariam desaparecidas para sempre. E Naum então se questiona sobre isso e Deus usa ele para profetizar contra a Assíria, né? No caso contra Nínive, capital da Assíria. Então Deus ali fala que, olha, não está despercebido, eu não estou dormindo, a maldade que vocês praticaram, vocês irão pagar. Agora, esse profeta de Abacuque, ele vem depois de Naum, no momento em que já não existe mais as 10 tribos, e a gente está vivendo um momento de transição. Esse momento de transição é sempre muito complicado, porque é o momento em que tudo aquilo que é certo deixa de ser certo. Tudo aquilo que é básico, é fundamento, é certeza, dá lugar à incerteza. Ele estava vivendo tempos de extremamente incerteza. Por quê? Bom, uma parte de Israel não existia mais, né, das 12 tribos, 10 já tinham ido embora, só ficaram 2, o reino de Judá, onde ele estava agora, capital Jerusalém, mas ele via surgir um novo inimigo, que era a Babilônia, que estava se preparando para destruir aquelas últimas 2 tribos que restavam, que era o reino de Judá. Era um contexto de muita opressão, de muita miséria, era um contexto onde os pobres eram completamente alijados do poder, os pobres eram destituídos do poder, os órfãos eram oprimidos, as viúvas eram abandonadas, o juízo era pervertido, a terra foi tomada, né, dessas pessoas, então a pobreza era muito grande. E os profetas, né, estavam vendidos, a classe sacerdotal nada fez, né, para alertar o povo, para se pedir ao povo que se arrependesse, juntamente com os reis, se arrependessem e voltassem para o Senhor. Ele estava vivendo esse período de incerteza. A história é muito interessante porque ela nos mostra, né, que algumas coisas que eu vejo as pessoas dizendo não tem fundamento nenhum. Por exemplo, a gente pega o contexto que a gente vive hoje e fala assim, olha, o mundo está tão violento, o mundo nunca esteve tão violento, hoje você vê tanta violência, pessoas se matando. Olha, isso não é verdade. O mundo sempre foi violento. Se você viu a lição passada de Naum e eu falando sobre o exército da Síria, você viu que a violência fazia parte do cotidiano dessa população.
A violência sempre existiu. Além disso, a gente não pode comparar a realidade do Rio de Janeiro, violento, com outras cidades no próprio Brasil que não são tão violentas assim. Então, quando a gente diz o homem nunca foi tão violento, a gente tem que relativizar isso, porque nem todo lugar é tão violento como no local onde você vive. O Brasil é um país violento? É, mas não é todo lugar. Tem muitas cidades ainda interioranas que são pacatas, que são ainda bem muito diferentes das grandes metrópoles. Até mesmo muitos países, por exemplo, se você for os países europeus, você não vai ver tanta violência como vê nos países sul-americanos. Então, a gente tem que olhar para a história. A história nos mostra que o homem sempre foi violento. As sociedades sempre foram violentas. Segundo erro que a gente comete ao falar do nosso tempo, né, é achar que o mundo está pervertido no pecado. Nunca houve tanto pecado como hoje. O homem está sem Deus. O homem está longe de Deus, longe do Criador. O homem está jazendo, né, jaz no pecado, na prostituição. Nunca aconteceu isso. Não é isso. Quando a gente olha para a história, ou mesmo para a própria Bíblia, a gente vê que houve cidades, houve locais onde, por exemplo, a própria Babilônia, lá atrás, né, nos capítulos 5, 6 e 7 de Gênesis, mostrando para a gente que os homens eram muito mais cruéis, muito mais promíscuos, muito mais pecaminosos do que nos dias de hoje. E se a gente pegar nos tempos de Jesus e ver a sociedade romana, vamos ver, e os gregos, vamos ver como é que eles eram também tão pecaminosos e tão licenciosos, dados à prostituição, ao vinho, à bebedeira, até mesmo talvez do que hoje. Então, esse tempo de transição sempre existiu. Esses tempos difíceis, como nós estamos vivendo hoje, que é o pós-moderno, sempre existiu. Eu não estou dizendo que não é difícil, eu estou dizendo que ele sempre existiu. Não estou dizendo que não estou negando a proliferação do pecado, da violência, da maldade. Sempre existiu. Não estou negando isso, eu estou querendo dizer que sempre aconteceu. Nós não temos essa visão porque nós não vivemos naquela época, nós estamos vivendo na nossa época. E nós temos a ideia de que isso só aconteceu no nosso tempo, ou que isso só aconteceu na nossa época. E aí, quando a gente estuda a história, a gente começa a observar que não foi assim. E aí, quando a gente vê o contexto de Abacuque, nos mostra justamente isso. Abacuque estava vivendo num tempo de extrema incerteza. E é esse tempo de extrema incerteza que faz com que ele, muitas das vezes, venha questionar a Deus. Ele venha questionar ao Senhor. A referência principal é o avanço do surgimento dos caldeus, ou seja, do Império Babilônico, do Segundo Império Babilônico, como um tipo de novo poder ameaçador da época. Isso não indica uma data próxima, isso nos indica que isso foi próximo à conquista de Judá, cerca de 597. Isso quer dizer também que ele deve ter sido contemporâneo, né, quando os mais jovem, do profeta Jeremias. Profetizou para Judá entre 612 e 589, como eu disse, e os últimos 4 reis foram homens extremamente malvados que rechaçaram a Deus e oprimiram seu povo. Babilônia então invadiu Judá 2 vezes antes de finalmente destruir em 586. Era um momento de temor, era um momento de opressão, perseguição, imoralidade, e a lei estava completamente pervertida, porque os juízes eram comprados. Ele tem uma mensagem, né? Dentro disso ele tem uma mensagem principal que eu quero aqui resgatar com vocês. Abacuque não entendia porque Deus parecia não fazer nada em relação à maldade da sociedade. Ele não entendia por que Israel, o reino do norte, foi levado pela Síria, usou o ímpio para poder castigar o povo de Deus e ficou sem resposta. E ele não entendia porque a própria nação de Judá não se convertia, não se voltava para Deus, e Deus aparentemente não lhe dava nenhuma resposta. Deus estava em silêncio. Logo se deu conta que, no final do livro, e isso é interessante, a gente vai ler quando a gente observar, que Abacuque não para nessa desesperança, Abacuque não para nessa crítica, e ele faz muitas críticas. Eu até comparo essa primeira parte do livro de Abacuque com o próprio Jó. Jó também, diante das adversidades, das incertezas, das lutas, ele também faz muitas críticas, muitas perguntas, né? Ele começa a questionar a Deus até que, a partir do capítulo 40 até o 42, Deus se apresenta e responde para ele. Abacuque, apesar de se mergulhar nessa profunda tristeza dele, nessa falta de fé, nessa
nessa questionamento acerca de Deus, no final do livro ele retoma, né, o tema que vai dar o texto que é mais conhecido, Abacuque, que é o capítulo 2 e o capítulo 3, onde parece que há um resgate, há uma reviravolta. Abacuque vira a chave e se volta com um cântico de esperança diante das aflições. Eu acho que essa é a mensagem dele, que diz que, embora, em vez da gente questionar a ação de Deus, em vez da gente questionar a ação de Deus ou a percepção de que Deus está inerte, nós devemos, muitas das vezes, nós devemos construir uma fé robusta em Deus. Em vez de questionar os caminhos de Deus, devemos nos dar conta de que Ele é totalmente justo. E que devemos acreditar que Ele está no leme, no controle, né? E que algum dia o mal será destruído. Alguns acreditam que Jeremias também tenha sido outro contemporâneo, como eu disse, que profetizou de 627 a 596, e o próprio Daniel, 605 a 536. E por último, Ezequiel, 593 a 571, isso segundo alguns, né, dizem que ele teria vivido, teria sido contemporâneo desses profetas maiores. Então, neste livro, há um diálogo do profeta perguntando por que Deus parece indiferente diante do mal. Por que parece que gente malvada fica sem castigo? Embora outros livros proféticos levem a palavra de Deus ao homem, este livro ele leva as perguntas do homem até Deus. E os questionamentos do homem, daquilo que está sofrendo, do sofrimento diante de Deus. E esse livro é muito atual, porque vamos agora entender que esse livro é atual. Primeiro ponto, porque, como eu disse, né, a gente não pode imaginar que o nosso tempo foi o pior tempo. Então pare com esse negócio de achar que é o fim do mundo, que Jesus está voltando, porque nunca o homem sempre teve momentos difíceis. Nós sempre vivemos em períodos de transição. O segundo ponto também, né, que eu quero ressaltar é que muitas pessoas que criticam Deus, e isso mostra a atualidade do livro, né, as pessoas criticam a Deus pelo mal. Ou seja, eu já vi pessoas dizendo assim, eu não creio em Deus porque, por exemplo, lá no Nordeste tem pessoas que passam fome, lá no Nordeste tem pessoas que estão lidando com a seca. Se Deus existisse, isso não aconteceria. Ou, por exemplo, na África, o país que eu estive agora, o país Angola, que eu tive agora no continente africano, eu vi uma pobreza extrema, né? Uma pobreza muito diferente da pobreza aqui dos mais pobres aqui no Brasil, uma pobreza gritante, né? Doída, sofrida. Então, parece que Deus esqueceu, parece que Deus não está vendo. Será que Deus não está vendo o que está acontecendo? Nós vemos às vezes um assalto. Hoje de manhã eu estava vendo uma jovem com seu namorado, foi assaltada, tomou tiro, o jovem morreu e ela ficou paraplégica. Sabe, é algo que a gente faz a gente questionar, onde está Deus? Eu não sei se esses ladrões foram presos, se eles foram mortos, o que aconteceu com eles, se eles foram punidos, se foram descobertos. Eu entrei no Instagram dessa jovem, não encontrei nenhuma referência quanto a isso, mas ela está procurando levar a vida dela da melhor forma possível, da melhor forma que ela possa viver. Gente, é doloroso, extremamente doloroso saber como os inocentes sofrem. Mas essa pergunta é muito atual, mas ela sempre existiu também, né? Desde os contextos antigos, houve um filósofo, Epicureu, que fez uma crítica muito severa a Deus. Ele disse, se Deus existe, ele não é bom. Se Deus é poderoso, aliás, se ele é onipotente, ele não é bom. E se ele é bom, ele não é onipotente. Esse dilema de Epicureu, né, vai fazer essa crítica, ou seja, explicando seria o seguinte, bom, vamos pegar aqui o caso aí por exemplo, do Nordeste, onde as pessoas nascem já na seca ali, já nascem na seca, na dificuldade, não sei, então você nasce naquela situação e você se pergunta, bom, se Deus é bom, por que permite, né, vamos dizer, se Deus é poderoso, por que ele permite que o mal exista? E se o mal existe, e ele é poderoso, por que ele não acaba com o mal? Ou seja, então, ou ele não é bom, ou ele é poderoso e não é bom, porque ele vê o mal, tem poder para fazer, e ele não acaba com o mal, ou ele
é bom, mas não é poderoso, porque ele se compadece daquele que sofre, ele se compadece daquele que está, mas ele não tem força nenhuma para poder vencer o mal, então as coisas acontecem do jeito que acontecem. Os discípulos de Epicureu então vão dizer o seguinte: então deixe Deus para lá, deixe Deus no céu, ele não intervém, se ele é bom ele não intervém, se ele é poderoso, né, ele também não é bom. Ele é como os deuses gregos, como Zeus, como Cronos e outros. Então, deixe Deus viver lá onde ele estiver, no outro mundo, e vamos cuidar, todos nós, das nossas vidas. Essa é uma crítica antiga. E até hoje eu vejo essa crítica, ainda hoje, falando assim: se Deus é bom, por que o mal existe? Se Deus é bom, por que essa menina está paraplégica? Se Deus é bom, por que os justos sofrem? Se Deus é bom, por que existe a corrupção? Se Deus é poderoso, por que o diabo ainda está aprontando? São as questões que existem. Mas o livro de Abacuque nos traz resposta quanto a isso. O livro de Abacuque nos revela que mesmo um Deus bom, né, mesmo um Deus bom, esse Deus, ele muitas das vezes ele vai permitir a ação do mal. E ele permite a ação do mal por conta do próprio erro do homem. O homem, na verdade, é que deu acesso ao mal no momento que ele pecou. E Deus é tão bom que permite que o homem escolha os seus próprios caminhos. Deus é tão bom que permite que o homem siga os seus próprios ditames. O fato de Deus ser poderoso não quer dizer que ele é obrigado a agir. No fato dele ser onipotente não quer dizer que ele é obrigado a fazer alguma coisa. Pelo contrário, nós aprendemos no curso de teologia que Deus é poderoso, mas ele age de acordo com a sua própria vontade. Ele age de acordo com o seu próprio pensamento. Não somos nós que fazemos que Deus haja, mas ele age quando ele quer, quando ele acha necessário agir. No Novo Testamento, isso é redobrado, esse pensamento, para um Deus que é onipotente, mas que deixa, preste atenção nisso, que deixa a sua glória, deixa o seu poderio, deixa a sua coroa, deixa o seu reino, deixa o seu poder e assume a forma de homem mortal, de um homem como nós, né? De um homem que tem carne e osso, de um homem que chora, que sofre, do homem que sangra, do homem que sente as dores, o servo, né, sofredor, para estar agora ao lado de Deus, do homem. Aleluia! Não é mais um Deus como Zeus imaginava, como os gregos imaginavam, esse Deus do Olimpo, esse Deus intocável, esse Deus todo-poderoso que olha o homem de cima para baixo, mas agora é um homem que está no meio dos homens, Emanuel, Deus conosco. É o Deus agora que está em forma de homem e ajuda o homem nas suas fraquezas, dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E logo temos o Espírito Santo que nos conforta, que nos ajuda. Então Deus muitas das vezes não nos livra da dificuldade, mas ele nos ajuda a passar por ela. De maneiras que o sofrimento não é culpa de Deus e o mal também não é culpa de Deus, mas a própria escolha do homem, dos próprios caminhos errados que o homem tem. Mas embora o homem sofra e ele muitas das vezes permita que, por exemplo, uma pessoa nasça no Nordeste, outra no centro de São Paulo, uma pessoa nasça do Rio de Janeiro, outra pessoa nasça no Amapá, ou no Macapá, ou na Amazônia, ou em qualquer lugar, ou mesmo em Angola, com uma família completamente que passa por dificuldades sociais, econômicas extremas, mas Deus está ali com aquela pessoa, independente do mal que ela sofra. É como se Deus apontasse para um devir, para a verdadeira vida, que é muito mais do que a vida física, como Jesus falou, não é mais a vida mais do que comida, bebida, mantimento. Olhar para as aves do céu, não trabalham, nem fiam, né? Mas Deus a todas alimenta. Olhai para os lírios do campo, nem mesmo Salomão se vestiu como qualquer um deles diante da sua glória. Se Deus cuida dos passarinhos, quanto mais de vós. Tudo isso está embutido no livro de Abacuque e está lá no cântico que ele vai fazer da oração de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. E é isso que a gente tem que trazer a mensagem de Abacuque, por isso que Abacuque é o profeta da esperança, é o profeta que traz muitas críticas, que faz muitos questionamentos, mas no final ele nos concita, ele nos chama a entender, né, que Deus é todo-poderoso.
Vamos agora então para a nossa Bíblia. Pegamos a primeira passagem. Se você está gostando aí, ó, deixa o like e dá o glória. Comenta aí comigo se você já estudou o livro de Abacuque. Eu acredito que sim, que já tenha, porque o livro de Abacuque é extremamente conhecido, né? Mas, né, é bom você aí comentar e a gente vai junto agora ver a aplicação daquilo que eu estou ensinando para vocês. Olha, lembrando que eu tenho um curso aqui sobre liderança e gestão. Curso de liderança e gestão. Você não pode deixar de fazer dicas incríveis aí de liderança e gestão que eu quero compartilhar com você no curso pelo Centro de Estudos Boa Semente. Faz com a gente que é bênção. O link está aqui embaixo, tá? Você que é professor, você é um líder. Você que é obreiro, temos cursos também de obreiro. Chama aqui no zap que a gente vai te direcionar. Vamos lá ao livro. Bom, capítulo 1. Abacuque 1, o peso que viu o profeta Abacuque. Gente, o que é peso? Peso é profecia, é visão. É porque esses profetas, quando eles tinham essa visão, é como se isso fosse um peso, uma dificuldade, uma dor muito grande que eles estão sentindo. Então esse é o peso. O peso que viu, ou seja, você substitui pela palavra profecia. A profecia que viu o profeta Abacuque. Por que peso? Porque é doloroso, era um sentimento difícil, né? Por isso é chamado de peso. O livro de Naum também começa com o peso que viu Naum. Até quando, Senhor, clamarei, versículo 2, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade, ver a vexação? Vexação é vergonha. Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Ele está reclamando da violência. Veio com a violência que as tribos do norte sofreram na mão dos assírios, foram destruídos, e a violência dentro do próprio Judá. Ou seja, os mais fortes destruindo os mais fracos, né? A violência, ou seja, o homem extremamente violento. Aqui a gente, por isso que eu falei, vocês na primeira parte, dizendo, olha, o mundo sempre foi violento. Por quê? O homem, o ser humano, ele é violento. É da índole humana a violência. Você viu a criança? A criança é bonitinha, né? Mas deixa um gato de bobeira perto da criança, se ela não pá, né? Quem não fez maldade aí com gato, quem não fez maldade? Eu já vi muita maldade, eu já fiz maldade também com gato também, né? Na minha época, eu nunca fiz isso, mas eu andava com os garotos, infelizmente, andava com pessoas que faziam isso. Pegavam, amarravam no rabo do gato, não faça isso. Você que está me ouvindo aí, criança, aí, não faça isso, não faça isso. É um crime fazer isso, é crime contra os animais, é crime, é cadeia. Mas a gente não sabia disso naquela época, não existia as leis que existem hoje. Pegava o animal, o gato amarrava bombinha, né? Bombinha, tudo quanto é tipo de explosivo daqui vendia de São João no rabo do gato, e soltava o gato é maldade, né? Maldade. Porque o ser humano é mau. Você vê duas crianças, daqui a pouco ela dá uma bate na cabeça da outra, fala, não bate nele, menino, não bate nela, menina. Quem ensinou a violência para aquela criança? Ah, foi a escola que ensinou. Ah, foi o YouTube. Não, isso já está no coração humano. Pode ser que a escola, a escola não, porque a escola é lugar de ensino. Eu sempre vou defender a escola porque eu sou professor, tá? Todo mundo que fala mal da escola é porque não conhece uma escola e não conhece um professor. Que fala mal dos professores não conhece professores. Professores são pessoas extremamente voltadas, capacitadas e gabaritadas para isso. Na verdade, a gente culpa a escola por um problema da família. Não é a família, não é a escola que tem que educar, não. Quem tem que educar são os pais. Então, como você bota, não é a escola, não, é o videogame, não, é o YouTube, não, é o celular, não. Isso já está no coração do homem. Pode ser que isso essas mídias, elas podem aflorar, elas podem instigar, mas isso já está no coração do homem. O homem é mau, a Bíblia diz, o homem é mau. Então a maldade sempre existiu. E ele está com perplexo, por que Deus não acaba com essa maldade? Eu estou vendo tanta gente morrendo, estou vendo tanta gente sofrendo. A violência no Rio de Janeiro é extrema, toda semana morre uma criança. Toda semana, praticamente, morre uma criança. Semana passada perdemos uma criança. Estava dentro de casa, uma criança dentro de casa. Ela foi atingida por uma bala de fuzil, não sabemos quem foi que desferiu esse tiro. Violência. E muitas vezes você pode olhar para o contexto social do Rio de Janeiro e falar assim, que violência grande, pessoas estão morrendo, crianças estão morrendo, adolescentes estão morrendo, jovens estão morrendo todos os dias, são vítimas de balas perdidas no Rio de Janeiro, de balas encomendadas, de tudo quanto é lado. E que Deus que não faz isso?
E aí a gente começa a criticar a Deus. Foi aquilo que aconteceu. Ele começou a criticar o Senhor. Não critique a Deus, não fale que isso é culpa de Deus, isso é culpa do homem. Isso é culpa das questões, é tudo que o homem planta. E deixa eu falar, aprofundar aqui mais com você. Às vezes nós achamos que com aquilo que nós plantamos nós vamos colher. Mas não é só assim. Nem tudo que eu planto eu colho. Às vezes tem coisas que eu planto, mas quem colhe é o outro. Há maldades que eu planto aqui, que quem vai colher são meus filhos. A maldade que eu planto aqui, quem vai colher são aqueles que estão debaixo da minha autoridade. A maldade que eu vou colher aqui, que eu vou plantar aqui, desculpa, é plantar. A maldade que eu vou plantar aqui, quem vai colher vai ser outra pessoa que não tem nada a ver com isso. Essa lei da colheita é isso. Aí você pode pensar assim, pastor, então essa pessoa que plantou a maldade vai ficar impune? Não, porque a vida não é só a vida biológica. A Bíblia não entende a vida como a vida biológica. A Bíblia entende a vida na sua completude, que faz parte da parte biológica, mas não termina com a vida biológica, ela continua para a vida eterna. Seja para a perdição eterna ou para a vida eterna, mas ela continua, ela vai prosseguindo. Então, se a pessoa não recebe a sua paga aqui nessa vida, na outra ela não escapa. Entendeu? Deus não está dormindo. É isso que ele está mostrando para a gente, falando aqui para nós. Aqui. Deus não está dormindo, ele está atento quanto a isso. Então não se desespere, não critique a Deus, não desanime, não desvie, não deixe o seu coração ser tomado de ira, de angústia, de murmuração, como a gente vai ver na revista, mas saiba que Deus está no controle. Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Então, continuando. Porque por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Então muitos camponeses requeriam a terra, e aí os senhores, donos da terra, eles iam comprando essas terras, eles iam expulsando os camponeses da sua terra, eles iam retirando, e quando esses camponeses iam para o tribunal para tentar lutar pela terra que era deles, lembra do caso de Acabe? Vendo o cabo de Acabe que quis a vinha de Nabote? Então quando eles entravam na peleja da justiça para poder reaver a terra, que não podia ser vendida, ela só podia ser herdada, era possessão. Essa possessão vinha lá do tempo de Josué, quando ele entrou na terra e distribuiu a terra para as 12 tribos. Então isso era possessão. Cada família, cada linhagem recebeu um pedaço de terra. Essa terra tinha que ser mantida até os dias atuais. E eles começaram a perder essas terras e iam para os tribunais para poder ser julgados, para provar que aquela terra era deles. Só que aquele juiz já estava comprado pelo poder econômico dos grandes fazendeiros. Então esses grandes donos de terra, eles compravam os seus juízes. E é por isso que está falando, a sentença nunca sai. E o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido, ou seja, não há justiça. Ele está desacreditado da justiça dos homens, né? Muitas vezes nós desacreditamos da justiça do homem. Vendo nos dias atuais, também desacreditamos também quanta injustiça. Nós vemos juízes corruptos, juízes que vendem sentença, nós vemos advogados que não defendem, nós vemos advogados que praticam crime. Então isso mostra pra gente que sim, nós temos que acreditar na justiça, nós temos que seguir a justiça. A justiça está aí e ela é importante, mas não espere somente na justiça dos homens. Por quê? Porque o homem é falho. E se ele é falho, tudo que ele produz também vai ser falho. Ou seja, nós temos que esperar na justiça, não necessariamente e somente na justiça do homem e criticar a justiça do homem ou não aceitar a justiça do homem, mas esperar pela justiça que não falha, a justiça que é de Deus. Está gostando? Deixa o seu like e dá o glória. Esse é o canal que a gente conhece, esse é o Boa Semente. Vamos seguir. Vinde entre as nações, olhai e maravilhai-vos. Versículo 5, admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Ou seja, aqui ele está dizendo que, olha, vocês vão ver o que Deus vai fazer ainda. No 1.3 nós temos 7 pecados de Judá: destruição, violência, contenda, litígio, violação da lei, injustiça e o ímpio oprimindo o justo. Você vê aí as 7 pontos aí do pecado de Judá, que ele está denunciando aqui, está denunciando o próprio povo, também está, e não se volta, não se arrepende. Vamos seguir. 1.12. Não és tu, desde sempre, ó Senhor meu Deus, meu santo? Não, nós não morreremos. Nós não morreremos. O Senhor para juízo o puseste, e tu, ó rocha, ó o fundaste para o castigar.
Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Porque, pois, olhas para que procedem alevosamente, te calas, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Ou seja, por que os bons sofrem? Por que os ímpios prosperam? Lembra que eu falei já semana para retrasada, eu falei, citei Salmo dizendo, deixa o ímpio o seu caminho. No seu tempo, Deus abaterá, né? No seu tempo, Deus está no controle. Fique tranquilo, não fique preocupado com a vida do outro. Tome conta de si. Mas ele tinha essa dificuldade, essa provação, representando que muitas das vezes nós somos tomados por essa indignação. Então, muitas vezes você pode estar indignado, eu posso ficar indignado, nós podemos ficar indignados, mas não deixe que isso permaneça na tua vida. Não deixe que essa indignação se transforme em murmuração, e essa murmuração se transforme em descontentamento, e esse descontentamento te afaste de Deus, mas que você possa entender que a boa mão de Deus está sobre a sua vida, cuidando em todos os momentos. Vamos seguir, capítulo 2. No capítulo 2 há uma virada aqui. Ele começa, então capítulo 1 é só destruição, é só questionamento, é só desgraça, por que Deus não vê, por que Deus não responde. Capítulo 2, sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei, e viajarei para ver o que fala comigo, e o que responderei quando eu for arguído. Lembra de Jó, do esquema de Jó? Jó então, quem dera que Deus fosse como eu, se apresentasse da minha presença, ele me perguntaria, eu responderia. Deus já fala assim, Jó, se prepara, cinge os teus lombos, ó filho do homem, eu te perguntarei e tu me responderás. Onde estavas tu, como eu te formei no ventre da tua mãe? Então, aqui observe que é o mesmo esquema que o autor segue. Ele agora fala assim, então agora eu vou me preparar para ver o que Deus vai falar comigo. Me colocarei na torre de vigia, ou seja, eu vou ficar na vigilância. Vou ficar na vigilância, vou ficar aqui ligado, vou ficar aqui na minha posição, não vou sair da minha posição. Continuarei confiando em Deus a despeito das dificuldades. E aí consegue. 2.2, né? 2.2. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Existem duas interpretações. A primeira é o que Deus está falando, é que, olha, o ímpio vai pagar no tempo certo. O ímpio vai ser destruído. Escreve a visão, o que vai acontecer, acontecerá. Então isso é uma forma de interpretar esse versículo. A segunda forma também, que alguns teólogos interpretam, é sobre a vinda de Cristo. Isto está em Hebreus, capítulo de número 11, 37. E ele faz uma referência direta a Abacuque, ao escritor dos Hebreus. Ele diz assim, 11, 37, 38, abre a sua Bíblia. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram, que recuam para a perdição, mas aqueles que creem para a conservação da alma. O que o escritor do Hebreus recupera o livro de Abacuque para dizer? Olha, vem alguma coisa mais importante, vem um advento mais importante, espera-o, que é o quê? O surgimento do Messias. Então por isso vai dizer que Abacuque estava falando do Messias. O Messias virá resgatar Israel, retirar Israel dessa vergonha, dessa vexação, retirar Israel dessa perdição, desse opróbio, dessa humilhação perante os povos. Ele virá, não tardará. Se tardar, espera-o, mas o justo viverá da fé. Aos Hebreus recupera isso dizendo, esse Messias que vocês estavam esperando é o Messias que virá, é o Senhor Jesus, ok? Ele virá, e se você se tardar, espera-o, se estiver demorando, fica firme, porque a promessa vai se cumprir. Então, se a gente trouxer para os nossos dias, podemos dizer, irmão, fica firme, ainda que tudo isso pareça aí transição, mudança, pós-moderno, tudo diferente, você vivendo num mundo de incerteza, cara, saiba que existe uma certeza, Jesus voltará, e tudo isso terá um fim. Essa é a nossa esperança. Então, o que nos mantém firme, convictos nisso? A fé. Por isso que Abacuque vai dizer, o justo viverá pela fé. É a fé que mantém o justo crendo na presença de Deus. Com 2.2, capítulo 2, 4, né? Eis que a sua alma se incha e não é reta nele, mas o justo pela fé
viverá. Ok? Completa essa ideia, né? De que você deve permanecer. Deus falou para ele: escreve essa visão, guarda ela, porque vai se cumprir. O justo vive da fé, e aquele que viver pela fé, mas permanecer firme, verá aquilo que Deus está fazendo. Aí depois nós vamos para o capítulo 3, por causa do tempo, o vídeo está ficando enorme, né? Aí ele faz várias críticas ai dos cobiçosos, né? Versículo 9 até o versículo 13. Versículo 14 é importante: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então aqui ele está falando de quando que isso vai acontecer, lá no milênio. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ou seja, tudo vai estar cheio da glória de Deus. Não é para agora. Não, irmão, vamos pregar para, né, a terra se encher do conhecimento. Não é para agora. Isso é para os tempos do fim. Também está em Isaías 11:9. Abra aí a sua Bíblia em Isaías 11:9, rapidinho. Isaías 9:9. Então, enquanto isso, você aí, se inscreve no canal, deixa o seu like, o seu comentário, que é muito importante. Isaías 11, versículo 9, diz assim: não se falará mal, nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Observa que ele está citando Isaías, né? Um profeta de Isaías, profeta maior, né? Que está falando sobre isso. Olha, a terra vai se encher do conhecimento. Quando? Lá no milênio, né? Então eu acabei de ler Abacuque 3:14. Ele está dizendo uma mensagem de esperança. Isso aparece também em Números 14:21, Salmo 72:19, Isaías 6:3, Isaías 11:9, falando sobre a terra se encher do conhecimento, como a água cobre o mar. Vamos seguir. Aí, ai do ébrio, né, daqueles que se embebedam, versículo 15, versículo 16, ai dos idólatras, aqueles que seguem imagem. Deus vai dando a ele várias profecias contra os maus, né? Os pecados são cobiça, os pecados são o vinho, a se embriagar, e o pecado é idolatria, versículo 18. De que me aproveitará a imagem de escultura que esculpiu o seu artífice, a imagem de fundição que ensina a mentira, para que o artífice confia na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda. Desperta. Pode isto ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Versículo 20. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Aleluia! Deus vai dando ao profeta mensagens poderosas para aquele tempo. Ao mesmo tempo que ele anuncia e desnuda o pecado da nação de Israel, ele mostra, ele contrapõe com a glória do Senhor. E o capítulo 3, né, aí tem a oração, um capítulo mais conhecido de Abacuque, a oração de Abacuque. Ele faz oração pelo avivamento. 1 e 2, o versículo, ele pede que a obra de Deus seja, a oração dele seja que haja um avivamento, que o povo retorne à lei de Deus, que o povo retorne à palavra do Senhor. 3.1, oração do profeta Abacuque sobre Siginote. Siginote é choro, é sofrimento. Ouve, Senhor, a tua palavra e ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Olha como é que muda. Ouve e ouvir muda completamente de sentido. Ouvi, Senhor, ou seja, passado do verbo ouvir. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica, na ira, lembra-te da misericórdia, né? Então, aqui isso é a oração mais poderosa: aviva a tua obra, aviva a tua obra, aviva a tua igreja, aviva Israel, volte a ter o zelo pela tua palavra de Deus, volte-se ao Senhor, né? Isso é a oração do profeta, que nós possamos fazer essa oração. Explique isso na classe, nós possamos orar como Abacuque. Ele não orou para riqueza, ele não orou para prata, para ouro, para posses, para terras, ele orou: aviva a tua obra. Resgata, ó Israel. Essa tem que ser a nossa oração: aviva a tua obra. Em vez de a gente ficar na internet falando mal de A, de B, de C, é tanta falcatrua, é tanto picuinha, é igreja falando mal de igreja, é pastor denunciando pastor, é cantor falando mal de pastor, é pastor falando mal de cantor, é gente cobrando 40 mil para lá, é gente cobrando 50 mil para cá, é gente também
está caindo em pecado. Todo dia tem uma coisa, e tem gente que se nutre nisso, tem gente que gosta, assina esses canais, tem gente que dá dinheiro, porque esses canais estão ricos falando da vida dos outros, né? E tem gente que gosta, que tem prazer nisso. Olha lá, fulano caiu, Beltrano é isso, Beltrano é aquilo, né? Todo mundo, isso dá ibope, isso dá mídia, né? O YouTube gosta, e os youtubers ficam ricos com isso. Larga esse negócio. Aqui a nossa oração tem que ser: aviva a tua obra. Ah, mas fulano caiu, aviva a tua obra. Eu não quero saber de fulano, não quero falar de Beltrano. O meu negócio é com Jesus. Ore pela igreja do Senhor. Ah, a igreja mudou. A igreja não mudou, irmão. A igreja continua a mesma. O Senhor vai buscar um povo remido, santo, lavado pelo sangue de Jesus. O evangelho é o mesmo, a palavra é a mesma. Não são todos que vão subir. Não são todos que estão na igreja que vão subir para a igreja com Jesus, né? Não é porque tem uma placa de igreja que é igreja, não é porque tem uma credencial de pastor que é pastor. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino da glória. Então a igreja são poucos mesmo, e essa igreja não se contamina. Você que é crente não se contamina. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Então a igreja do Senhor permanece marchando e continue clamando: Senhor, aviva a tua obra. Eu não quero saber de mal, quero saber de ti, quero olhar para os teus olhos. Oh, deixa o like, dá o glória, aviva a tua obra. Essa é a nossa oração. Aviva a minha classe, aviva a minha escola, aviva a minha vida. Eu tenho que estar avivado. Eu sou igreja e preciso estar avivado. E aí entra no final, né? Tem outros versículos, não dá tempo da gente ler, mas é bom você ler também. Efeitos sobre Abacuque, depois que ele faz a oração. Ouvindo, versículo 3:16, capítulo 3:16, o efeito da oração que ele fez: aviva a tua obra e tal. 16, e ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que o destruirá. Aí entra a oração, né, o final da oração mais conhecida, 6 itens de consagração dele, né? 3:17. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Para o cantor mor, sobre os meus instrumentos, que era para isso, é um cântico, né, que ele escreveu, e tinha os cantores no templo que iriam cantar esse cântico, dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. Aqui Abacuque então está declarando: olha, tudo pode mudar, mas o meu Deus não muda. Tudo pode faltar, mas o meu Deus não falta. Ainda que não haja o produto do campo, ainda que a vide não produza vinho, que no caso a vide é para produzir vinho, não haja vida. Então vamos entender aqui, fazer uma exegese do versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, ou seja, ainda que a figueira significa o quê? O fruto. Então ainda que não tenha fruto, a figueira tem, mas não floresce. A figueira existe, mas não dá fruto. A figueira também simboliza Israel. Ela não floresceu ainda, ela não despontou, não foi avivada. Nem haja fruto na vide. A vide é videira, que produz a uva com a qual fazia vinho. O vinho é o símbolo da alegria. Então, ainda que não haja fruto na vide, ou seja, ainda que não haja mais alegria, a alegria produzida pelo vinho, festa. O produto da oliveira minta, o óleo. A oliveira produz o óleo. O óleo significa santificação, significa contrição, significa sacrifício. Não tem. E os campos não produzem mantimento, comida, alimento, pão vem do campo, por causa do trigo, né? E as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, ou seja, não tem ovelha, não tem lã. Não tem lã, não tem roupa. Não tem, né, a provisão para o seu dia, para ele poder se aquecer. Não tem. E os currais não haja vaca, não haja leite. Olha que coisa tremenda aqui que Deus está nos dando. Então, olha só, você entendeu todo o capítulo, ou seja, as principais necessidades da vida não existem, não tem. Você não tem nada disso. Mas quando você não tem nada disso, você não critica que Deus não existe, por que Deus não fez, por que Deus não aconteceu, por que Deus não agiu na minha vida, não. Ele vai dizer: todavia, ainda que isso aconteça, todavia, entretanto, porém,
eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação, porque a minha alegria não está na figueira, a minha alegria não está na videira, a minha alegria não está no campo, a minha alegria não está nas ovelhas, e a minha alegria não está nas vacas, nos currais das vacas, a minha alegria está no Senhor. Onde está a tua alegria? Onde você tem depositado a tua alegria, a tua confiança? Onde você tem depositado aquilo que é o mais importante? O salmista vai dizer, olharei para os montes, né? E olharei para os montes. De lá vem o socorro. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que isso seja, então, um ponto principal aí para você chamar na sua classe, trabalhar com a sua classe e você poder destrinchar aí com eles e vai ser benção. Estou sentindo que a lição está abençoadíssima demais. Vem comigo agora no próximo bloco que a gente vai entrar na lição e comentar parte por parte. Não abandona não, tem muita coisa boa. Vamos lá. Já voltamos. Introdução. O profeta Abacuque, além de trazer encorajamento para os tempos difíceis, ensina o cristão a alegrar-se no Senhor também nos tempos de dificuldade. Okay? 1. Conhecendo o cenário do profeta Abacuque. O profeta Abacuque viveu no ano 600, eu falei 600 e pouco, né? Mas aproximadamente, por isso ele fala aproximadamente no ano 600, num tempo de incertezas morais e espirituais. Ao mesmo tempo, as nações ao redor de Judá estavam em guerra. Eu já contei todo esse contexto da Babilônia, agora estava surgindo como um grande poder, e já tinha feito várias invasões ao reino de Judá, que ele tinha sofrido, e faltava agora a última invasão em 587, né? Que vai ser a final. Alguns acreditam que ele até viu essa grande invasão. 1.1. Conhecendo um pouco mais do profeta. Pouco se sabe sobre a vida pessoal de Abacuque. Ele não fala o nome, mas eu já falei para vocês o significado, né? Abraço. Mas é muito pouco do que se sabe. Segundo estudiosos, o profeta foi contemporâneo de Jeremias, possivelmente presenciou a morte do rei Josias. Aqui eu quero chamar a atenção, o rei Josias foi um dos melhores reis, foi aquele que fez, ele encontra o templo do Senhor, quando ele faz uma reestruturação do reino de Judá, ele faz uma reestruturação do culto, né? Ele retira os ídolos e quando ele vai limpar o templo, ele acha o livro do Senhor. Então, Josias é conhecido, apesar de um rei que começou a reinar muito cedo, né, mas é conhecido como um rei fervoroso, um rei que vai trazer aí o avivamento. Então ele assiste a morte do rei Josias. Então, para ele, isso também mexeu muito com o profeta, porque ele esperava no Josias. Josias era visto como símbolo da renovação de Israel. De repente ele vê que Josias não está mais, Josias morreu. Então isso também mexeu um pouco com ele, faz com que ele faça aquelas críticas que nós vimos lá no começo do livro, analisando o livro. Passou pelo impiedoso reinado de Joaquim, que veio logo depois, que foi um rei mau, pelo exílio de Daniel. Por que exílio de Daniel? Porque, como eu falei para vocês lá na introdução, o reino de Babilônia fez várias incursões sobre o reino de Judá, até a última vez. Então, na primeira vez, ele já levou Daniel cativo. Então, ele viu Daniel ser levado embora para a deportação do rei Joaquim. No final, na segunda ataque do Babilônia, ele leva o rei, né? E também pode ter testemunhado a destruição de Jerusalém. Foi o último ataque, evento sobre o qual profetizou com 20 anos de antecedência. Então, legal a gente fazer aquela parte, você já entendeu, porque eu já fiz aquela parte na introdução, e eu falei que o reino de Judá já tinha sido atacado 3 vezes. Aí você viu aqui, primeira vez levou Daniel, segunda vez levou o rei Joaquim, e a última vez seria a final, que é destruir o templo mesmo, né? E ele viu também a morte de Josias, um chamado rei bom. Então tudo isso fez com que ele fosse tomado pela descrença, né? 1.2, mensagem do profeta. Qual é a mensagem do profeta? Abacuque difere de outros profetas no que diz respeito ao seu comissionamento. Ele que se dirigiu a Deus com seus muitos questionamentos. Por causa disso, teve uma visão da parte do Senhor e recebe uma profecia que ele deveria anunciar. 2.2, escreve a visão
e torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Em suma, a mensagem de Abacuque foi uma mensagem de conserto para o povo da aliança, mas também de esperança, quando Deus finalmente restaurasse o remanescente de Judá. Escreve a visão, ou seja, vai acontecer, eu vou avivar, eu vou trazer o povo de novo, né? Vai ter coisas que vão acontecer e tem que ser legível para que todos possam ver a mensagem que eu vou te dar. Então essa era a mensagem. Portanto, a mensagem de Abacuque é uma mensagem de esperança. Ou seja, vai acontecer. E aí eu fiz aquela relação também, né, com Hebreus, onde Hebreus fala, se tardar, espero, porque acontecerá. 1.3. Ousado questionamento do profeta. Aproveitar aqui para falar para você que não fez o curso Professores de EBD, faz o curso, hein? Você vê que faz diferença um professor que você vê. E o aluno sabe quem fez o curso, quem não fez. O professor sabe se o superintendente fez ou se não fez. Ah, não preciso, já sei tudo. Cuidado, foge dessa pessoa que sabe tudo. Eu não sei tudo, ninguém sabe tudo. A gente sempre pode aprender mais, né? Então faça esse curso que vai ser bênção para a sua vida. Pela Hotmart, tem um curso para professor e curso para superintendente. Tem curso sobre o Espírito Santo, sobre Ezequiel, tem N cursos lá na Hotmart. O link está aqui embaixo, vem estudar comigo. É a videoaula gravada, vai ser bênção para a sua vida. Bom, então 1.3, o profeta... O ousado questionamento do profeta, questiona, né? O profeta Abacuque não conseguia entender a demora de Deus em punir os perversos. Segue. Algumas palavras de Abacuque dão a exata ideia de o que acontece. Hebreus, Abacuque 1, 2, 4, que eu falei ali lá, violência, violência. Ao observar tudo isso acontecendo, o profeta se enche de coragem e dirige-se a Deus, não com desrespeito ou arrogância, mas com sinceridade de coração, expondo-lhe as dúvidas que lhe angustiavam, porque era um tempo de quê? De incerteza. Conhecedor do caráter de Deus, sabia que não havia qualquer concordância entre Deus e tudo que estava contemplando. Ou seja, Deus não estava satisfeito com ele, porque Deus é bom. Versículo Abacuque 1,3, né? Se tu és puro de olhos, como é que podes contemplar a maldade? Né? Então ele sabia disso. No tópico 2, a gente vai ver o silêncio de Deus. Deus fica em silêncio? É uma questão que a gente vai ver no tópico 2. 2. O silêncio de Deus. Por que Deus fica em silêncio quando mais precisamos ouvir a sua voz? Por vezes, por mais transitório que pareça, são situações assim como a vivida pelo profeta Abacuque, é que há um verdadeiro encontro entre o homem e Deus, nesse questionamento. Aí eu grefei, o silêncio de Deus também é pedagógico e pode trazer respostas que não se consegue perceber se a aflição superar a fé. Ou seja, eu tenho a minha teoria sobre isso. Para mim, Deus nunca fica em silêncio. O problema é que nós, às vezes, não conseguimos ouvir Deus, ou nós queremos ouvir Deus da forma que nós estamos acostumados. Ou seja, até o silêncio de Deus é uma resposta. Comente aí comigo, até o silêncio de Deus é uma resposta. Ou seja, Deus está sempre respondendo, de alguma forma ou de outra, Deus está respondendo. Deus não está inerte, Deus não está dormindo, Deus não está apático, mas Ele está vendo tudo. Ok? Ah, legal, hein? 2.1. Até quando? Questionamento, né? A pergunta feita por Abacuque com a expressão até quando continua sendo feita por diferentes pessoas em diferentes ocasiões. Até quando? Né? Ou seja, eu já trabalhei lá no começo com vocês. Até quando? Faça essa discussão com a classe. Até quando? E aí, quando você passa pela luta, você também faz esse questionamento. É normal também isso acontecer, né? Porque nós somos seres humanos. Mas esse ser humano tem que ser tomado pelo Espírito Santo para crer além das diversidades. 2.2. Por que Deus não intervém? É uma outra questão. Esse livro é todas as questões, né? Aqui no capítulo 1 e capítulo 2, até o capítulo 2, na verdade, o capítulo 1, né, é questionamentos do Deus, do homem para com Deus. Ao ler o livro de Abacuque, é possível perceber pouco a pouco o quanto esse profeta corajosamente expõe sua humanidade, ou seja, a dúvida humana, a incerteza humana, a sua fragilidade. Ele coloca isso muito claro, né? Ele é muito honesto, ele é muito transparente, falando, Senhor, até quando? Às vezes não é pecado você orar assim não, irmão, você clamar, até quando, Senhor? Porque às vezes a gente fala, não, você não pode orar assim, mas você está se expondo ali. Falar com Deus é se expor, é ser transparente, é Deus ver todas as coisas, então você guardar isso no teu coração. E às vezes você pergunta com o coração sincero. Tenho certeza que você fizer essa oração dessa forma, no final você vai terminar
glorificando, exaltando a Deus. Quantas vezes eu dobrei meu joelho assim para perguntar, Senhor, até quando isso vai acontecer? Até quando isso vai ficar na minha vida? Até quando isso vai se dar? E depois terminar a oração glorificando, exaltando o nome do Senhor. Por quê? Porque é assim que acontece, né? Deus vai nos enchendo, vai nos tomando, e aquela aflição vai saindo, aquela dúvida vai se enchendo de fé, né? E aquela questão que nos aflige começa a dar lugar à esperança, né? Até quando? A oração como via... e aí, né, e ele vai perguntar, por que Deus não intervém? Por que Deus não intervém? A limitação humana é um obstáculo à clara compreensão dos planos de Deus em toda a sua extensão. Então, com os nossos olhos humanos, a gente não vê Deus agindo, a gente não vê Deus trabalhando, a gente não vê Deus falando, a gente não consegue ouvir Deus, porque a gente está olhando, nós somos limitados, nós somos humanos. Então nós temos que transportar isso, e é por isso que Abacuque vai falar que o justo viverá pela fé. É o que Paulo vai trabalhar mais tarde. A nossa fé está baseada em coisas que nós não podemos ver, nas coisas espirituais. Nós vemos até um ponto, mas Deus vê além do ponto. Nós vemos até a esquina, mas Deus vê além da esquina. Deus sabe todas as coisas. Ele é onipotente, onisciente, sabe tudo, passado, presente, futuro, tudo para ele é uma coisa só. De maneira que ele continua no controle. Então, somente pela fé que nós desenvolvemos ultrapassamos a dúvida. Não é pecado, irmão, ter dúvida. O pecado é você permanecer na dúvida. A dúvida faz parte do caráter humano. A dúvida faz parte do ser humano. Nós somos pessoas e a dúvida não é ruim, necessariamente. A dúvida, às vezes, nos mantém vivo. Porque, às vezes, você fazer uma coisa, às vezes, sem dúvida e acaba morrendo. Vou atravessar a rua. Será que vem um carro? Você olha. A dúvida. Na dúvida, não atravessa. Na dúvida, não faça. Então, a dúvida até que é boa. O problema é quando a dúvida é um local onde você estaciona, você fica nela. Vive em dúvida. Não, você não pode viver em dúvida. Você ultrapassa a dúvida. E como é que você ultrapassa a dúvida? Através da fé. Ah, legal, né? 2.3, como via de intimidade com Deus. Diante do quadro da iminente invasão babilônica, um povo injusto e cruel, Abacuque questiona a Deus que nada fizera, ou seja, já tinha tomado duas pancadas, né, de Babilônia, e tomar a terceira e nada Deus fez. Sem obter qualquer resposta, o profeta decide subir numa fortaleza, torre de vigia, lugar alto, espiritualmente falando, ele sobe para um lugar alto, espiritual, para aguardar uma resposta de Deus, agora em oração. Por-me-ei na torre de vigia para ver o que me dirá o Senhor. Você está pronto para ouvir o que Deus falar? Porque a oração não é só falar, oração também é ouvir. Às vezes você só quer só oração de falar, angústia, e falar. Não. Faça oração silenciosa. Você sabe o que é oração silenciosa? Comenta aqui comigo. Você já fez oração silenciosa? Nós precisamos aprender a fazer oração silenciosa. O que é oração silenciosa? É silêncio. Porque você só pode ouvir o outro quando você faz silêncio. A gente já percebeu? Você já percebeu que a gente só faz oração falando, falar? A gente acha que oração é falar. A gente aprendeu errado. Oração não é falar só. Oração também é ouvir. Porque oração é diálogo, e diálogo pressupõe você falar e escutar. Então faça um período de pausa na sua oração. Feche seus olhos e ouça. Fale nada, somente ouça. Às vezes a agonia é tão grande que você só vai ouvir. Às vezes a dor é tão grande que você só vai ouvir. Fica o silêncio. Ouça o que Deus tem para falar. Às vezes Deus quer falar, mas não fala porque você não dá tempo para Deus falar. Você questiona tanto, você reclama tanto, você murmura tanto, que você canta tanto, você dança tanto, pula tanto, que você não está atento. Deus só fala quando nós estamos atentos. Deus não joga a conversa fora. Deus não fica falando por falar, Ele só fala se tiver alguém para ouvir. Então faça silêncio. Para. Descansa. Tire um momento a sós com Deus. Entre na torre de vigia. Jesus falou, entre no seu quarto, oculto. Entre no seu quarto, porque o teu Pai que está em oculto te recompensará, ou seja, fique em silêncio, em espírito. E ouça a voz do Espírito Santo falando. Deus está falando com você? Deus está falando contigo? Deus está falando comigo? Deus está falando conosco aqui? Uma aula de EBD Deus pode falar? Claro que pode, eu sei que Deus está falando contigo. Faça silêncio. Então o que ele está dizendo aqui, por-me-ei na torre de vigia para ver o que o Senhor me dirá.
Essa atitude foi um verdadeiro exercício de fé. Finalmente o profeta supera seu estado de perplexidade e angústia e toma uma decisão que de fato vai mudar todo aquele quadro de expectativas não correspondidas. Ele encontrou na oração uma via de intimidade com Deus. Está grifado aqui. Olha que coisa linda, não precisa nem comentar, né? Só então Deus o responde, o convida a aguardar a promessa com esperança, ainda que demore. A resposta de Deus é um convite a viver pela fé. Filho, está demorando, mas fica mais um pouco. Creia mais um pouco. Caminha comigo mais um pouco. Anda mais um pouco. Ora mais um pouco. Vigia mais um pouco. Cante mais um pouco. O que é certo é que Deus ouvirá a sua oração e no tempo dele, não meu, acontecerá. Porque enquanto você espera, eu estou contigo. Enquanto você sofre, eu estou do seu lado. Enquanto você aguarda, eu te consolo. Porque esses momentos são momentos de intimidade entre eu e você, diz o Senhor. Então, o Abacuque ultrapassou. E você também pode ultrapassar. Convide a sua classe, seus jovens, seus alunos a ultrapassarem isso. Não parem nisso. Não fiquem só no questionamento. Você tem que ter alguma coisa a mais. Você tem que avançar mais. Deus chamou para a gente ir mais, ir além. Aleluia! E se você está gostando também pode ajudar. Muita gente nos ajuda através do Pix. É muito importante você estar aí nos ajudando. Se você gostar desse vídeo, achar que é bom, aí você pode me ajudar. Eu quero chegar aí, esse canal ser grande. Eu tenho essa fé de ser grande, de começar a alcançar as nações para fazer a diferença, né? E uma forma de você fazer diferença é através do recurso financeiro para melhorar cada vez mais a qualidade dos nossos vídeos. Faz um Pix para mim. E agora no tópico 3, Abacuque para hoje. E aqui você vai fazer a aplicação, né, de tudo que você viu, de que você falou. Isso me lembra muito, essa aplicação me lembra do que a gente viveu ali em África, né? E a gente está com um projeto de ajudar a igreja na África. Tem um vídeo novo falando sobre isso, do reverendo Isaac Mapia, que tem um sonho de construir escolas lá, e eu fico pensando o que a gente pode fazer, e eu tenho fé que Deus vai dar vitória. 3.1, você pode nos ajudar também, tem um link aqui embaixo para a gente ver como é que a gente pode ajudar lá. Um abraço aí para o Gelson, a igreja em Angola. Deus está com vocês diante da prova. Essa mensagem é para vocês, fiquem firmes. Deus vai enviar o recurso financeiro. É só você ficar na torre de vigia aí. 3.1, contentamento apesar do sofrimento. E aí vem a aplicação, né? Conviver com infortúnios, ou seja, desgraças, né, derrotas, sofrimentos e provações, apesar de fazer parte da caminhada de todo ser humano, pode levar qualquer pessoa à armadilha da murmuração e da amargura. Porque o sofrimento é humano, todos sofrem. Não pense você que uma pessoa rica não sofre, não pense você que uma pessoa que tem dinheiro não sofre. O sofrimento é humano, é uma característica da humanidade. Nós estamos vendo agora o grande apresentador que tem aí um problema no coração e está precisando de fazer um transplante. Ele é uma pessoa como um ser humano qualquer. Tem momento que a medicina não tem mais resposta. Mesmo com todo o dinheiro que você tiver, a finitude da vida está aí, né? Todos nós morremos, e todos nós, ricos ou pobres, pretos ou brancos, amarelos, todos morrem. Todos nós somos nivelados pelo fim último da vida, que é a morte. Apenas o Senhor Jesus as venceu e ultrapassou para que nós pudéssemos ter esperança. Então, o sofrimento é humano. Então, todos sofrem, em alguma medida sofrem. E isso faz parte da nossa vida, mas nós não podemos deixar que a murmuração e a amargura transformem a nossa vida. Abacuque ensina que duas importantes atitudes ajudam a escapar desse caminho de desânimo. Abacuque 3,17, ainda que todavia eu me alegrarei no Senhor. Já lemos lá na frente. Eis aí a receita: alegria no Senhor e louvor a Deus. Olhar para Deus e não para as circunstâncias é o segredo de encontrar contentamento apesar do sofrimento. Então, converse com a sua classe sobre isso. Não olhe para as dificuldades, olhe para Deus. Não olhe para os problemas, olhe para o tamanho do seu Deus, não o tamanho do seu problema. Fique com os olhos fitos em Jesus, como aquele tempestade onde Pedro foi convidado a andar com Jesus sobre o mar. Enquanto ele caminhava, e olhando para Jesus, ele estava seguro. Mas quando ele olhou para a tempestade, para o vento, para o mar, ele afundou. E a gente às vezes está afundando na amargura, está afundando na tristeza, está afundando na impossibilidade, na nossa falta de fé, porque a gente está olhando para um homem, olhando para a vida do pastor, da pastora, olhando para a vida do líder. Olha para Jesus. E aí a receita né, alegria no Senhor, né? Olhar para Deus, não para as circunstâncias.
O que você faz quando você passa pela luta? Você olha para Deus ou você olha para as circunstâncias? 33.2, o cântico. Aí vem a adoração. Finalmente, Abacuque caminha em direção ao reconhecimento da soberania de Deus. O profeta não recebeu uma resposta direta para os problemas mencionados por ele, assim como aconteceu com Jó. Viu que eu fiz uma ligação lá no começo? Os dois livros são bem similares. O cântico de Abacuque foi escrito mesmo que as mudanças almejadas por ele não tivessem acontecido. Ou seja, ele orou e não mudou nada. Continuou passando pelos problemas, continuou passando pela luta. Não vai mudar. E, inclusive, já tinha sofrido 2 ataques e viria o terceiro que ia acabar de destruir de vez. O templo seria destruído e o restante ia ser deportado. Muitas orações que nós fazemos, e isso nos ensina isso, muitas orações que nós fazemos não serão ouvidas. Nem toda oração que nós fizermos, Deus vai nos ouvir. Porque o propósito de Deus não é nos dar bênção, o propósito de Deus não é não nos fazer sofrer, o propósito de Deus não é evitar o sofrimento, o propósito de Deus é fazer com que nós cresçamos, com que nós avancemos, com que nós, mesmo diante das lutas e das provas, possamos avançar. Então, nem todas as orações serão ouvidas, nem tudo que eu pedi a Deus, Deus me deu, e graças a Deus por isso. Hoje eu estou feliz, porque se Deus me desse tudo o que eu pedi, eu não estaria aqui hoje, não estaria aqui com vocês. Por quê? Porque aquilo que eu pedi me levaria para um outro caminho diferente do caminho que Deus quer para mim. Mas mesmo diante daquilo que eu pedi, eu encontrei consolo e conforto em Deus e entendi o projeto de Deus acima das minhas circunstâncias negativas. Eis aí a receita, alegria no Senhor e louvor a Deus. 3.2, o cântico. Finalmente, Abacuque caminha em direção ao reconhecimento da soberania de Deus. O profeta não recebeu uma resposta, como nós já lemos, né? O cântico de Abacuque foi escrito mesmo que as mudanças almejadas por ele não tenham sido acontecido. As questões sociais que lhe trouxeram tanto incômodo não desapareceram. O nível espiritual do povo não se elevou. As crises socioeconômicas não deixaram de existir. Nem a opressão do povo babilônico enfraqueceu ou acabou. Nada naquele cenário foi mudado, a não ser o próprio profeta. E quantas vezes nós fazemos esse questionamento? Lembra do começo da nossa aula? Quantas balas perdidas no Rio de Janeiro, quantas pessoas inocentes morrendo, quanta violência no Nordeste, quanta violência também no Sul, quanta violência também em tal lugar, enchente em tal lugar, catástrofe no outro, crise financeira, crise econômica, crise moral, crise social, tudo em crise. E a gente ora, irmão, talvez nada disso mude. Por que a igreja cismou de mudar o mundo? Não, a gente tem que mudar o mundo, tem que alterar o mundo, vamos fazer justiça pelas nossas próprias mãos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos, né? Todo mundo tem que ser crente, a terra é do Brasil, do Senhor, a pátria é do Senhor. E aí entrou nessa loucura louca aí de querer, irmão, o Abacuque orou e não foi respondido, nem por isso ele deixou de ser servo de Deus. Muitas orações que vamos fazer sobre a nossa nação não vão ser respondidas. Pastor, então não vamos orar pela nossa nação? Claro que vamos orar, vamos continuar orando. Senhor, abençoa, Senhor, salva, Senhor, faça a tua obra, melhore o local onde nós estamos fazendo, dá-nos, né, pessoas honestas. Isso é tudo, a gente vai continuar orando, mas nossa confiança não está nisso, porque tudo isso que a gente orar poderá não acontecer. Não importa, a nossa pátria não é aqui, o nosso reino não é aqui, a nossa esperança não é aqui, a verdadeira vida não é essa, mas é aquela que começará quando nós fecharmos nossos olhos, que é a vida eterna. Jesus falou que aquele que crê nele passou da morte para a vida, aquele que crê nele, rios de água viva manarão do seu interior, aquele que crê nele terão a vida, a verdadeira vida, vida com abundância. É a vida que não depende das questões materiais, porque a vida dela, a alegria, está no Senhor. Você está sentindo o que Deus está sentindo, a presença de Deus? Eu também estou sentindo. Pena que está acabando. Pena que está acabando. Pena que está acabando. 3.3. O justo viverá da sua fé. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Duas características importantes se encontram nesta declaração. Quais são? Primeira, é que o soberbo confia em si. Ou seja, eu vou fazer, eu vou resolver, eu vou tomar minhas decisões, Deus não está fazendo nada, eu vou fazer, a gente tem que fazer, agir, né, confiar em mim, eu posso fazer, eu posso realizar. Soberbo, confia em si. E a segunda é que o justo vive pela fé, ou seja, não confia nele, mas confia em Deus. Ou seja, ele afirma a necessidade do cristão permanecer fiel e viver diferentemente dos padrões impostos pelo mundo. Os servos de Deus não devem promover ou compactuar com a maldade, com a violência, com a ganância, com a libertinagem ou com a idolatria. Ou seja, tá tudo aí, mas o meu negócio é com Deus. Ao final de tudo, o ímpio será condenado e o justo será preservado por causa da sua confiança no Senhor.
Conclusão. Diante das mazelas que nos cercam, muitos tendem a perder a esperança e a fé em Deus, que tem o controle de todos os acontecimentos. A mensagem do profeta Abacuque nos serve de advertência a sempre mantermos nossa fé na palavra de Deus, jamais nas circunstâncias. Bem, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho, tem todas as atualizações para você não perder nada, porque sempre que a gente tiver um vídeo novo, alguma coisa nova, você vai ser avisado. Beijo grande, abraço forte e